Olá, galera do Conquistar, seja muito bem-vindo para mais um episódio. Eu sou a professora Andressa Primavera, sou professora da disciplina de Biologia lá na Escola Ruth Prestes, da Coordenadoria 6. Gente, aproveita, segue as nossas redes sociais, conquistar.seducam, marca a hashtag Conquistar22, siga também as minhas redes sociais, professora Primavera. Vamos para o nosso episódio 4.4. Biologia, hoje vamos falar sobre vírus. E no detalhamento, as características gerais dos vírus, a reprodução e as doenças relacionadas. Vamos lá para o nosso gabarito? Então, pessoal, vamos responder nossa primeira questão? Questão aí da FATEC. Os vírus são minúsculos piratas biológicos porque invadem as células, saqueiam seus nutrientes e utilizam as reações químicas das mesmas para se reproduzir. Logo em seguida, os descendentes dos invasores transmitem-se a outras células, provocando danos devastadores. A estes danos dá-se o nome de virose, como a raiva, a dengue hemorrágica, o sarampo, a gripe e etc. Vamos ver as nossas opções. De acordo com o texto, é correto afirmar: letra A. Os vírus utilizam seu próprio metabolismo para destruir células, causando viroses. Letra B. Os vírus utilizam o DNA da célula hospedeira para produzir outros vírus. Letra C. Os vírus não têm metabolismo próprio. Vamos destacar, gente, aqui na letra A, nós temos aqui, olha, os vírus utilizam o seu próprio metabolismo. Na letra B, os vírus utilizam o DNA da célula hospedeira para produzir outros vírus, utilizam o DNA da célula. E na letra C, os vírus não têm metabolismo próprio. Eu quero que você preste atenção aí nessas informações, ok? Vamos aí para as outras opções. Letra D. As viroses resultam sempre das modificações genéticas da célula hospedeira. Letra E. As viroses são transcrições genéticas induzidas pelos vírus que degeneram a cromatina na célula hospedeira. Vamos destacar e também na letra D e na letra E. Bom, na letra D, resultam sempre das modificações genéticas da célula hospedeira. E na letra E, são transcrições genéticas induzidas pelos vírus, degeneram a cromatina. Bom, pessoal, agora que você observou aí cada uma das opções, das alternativas, vamos analisar para ver aí qual seria a resposta correta. Será que você já sabe? A letra A, gente, você já viu aí que os vírus, eles não têm um metabolismo próprio. Então, por isso, a letra C seria a nossa opção correta, tá certo? Vamos ver aí a justificativa, por que ela seria aí a mais correta. Vamos lá, minha gente, vamos analisar aí as nossas alternativas. Por que a letra C seria a resposta correta? A letra A, gente, diz assim: os vírus não possuem metabolismo próprio. Ou seja, os vírus eles não podem ter um metabolismo próprio, eles não poderiam fazer uma atividade celular porque eles não possuem célula. E a letra B, os vírus utilizam os nucleotídeos e enzimas da célula hospedeira. Então, quer dizer que eles não têm todo esse mecanismo aí enzimático. Na letra C, que é a resposta correta, né? Os vírus são parasitas intracelulares e, como tal, não têm metabolismo próprio, e por esse motivo precisam do maquinário de uma célula. Essa é a justificativa, tá bom, gente, de por que a letra C é a correta. Vamos ver aí a letra D e E. Letra D, as viroses não dependem das modificações genéticas da célula hospedeira, mas um vírus pode adaptar-se ao longo do tempo, sofrendo mutações para conseguir infectar um determinado grupo de seres vivos. Inclusive, gente, esse é um exemplo que a gente está vendo na prática durante a pandemia. O vírus da Covid-19 sofreu várias alterações, modificações genéticas
para se readaptar e conseguir contaminar, né, outras pessoas. Então, a gente visualiza aí as variantes, né? E isso explica muito bem como o vírus ele consegue se modificar dependendo da situação. Então, minha gente, nós vimos aí na letra E que o vírus ele não pode degenerar uma célula hospedeira, porque senão isso comprometeria também a sua reprodução. Por isso, a letra correta é a letra C. Gente, vamos relembrar que o vírus ele é muito simples. Ele tem a sua cápsula de proteína, ele tem o seu material genético, que pode ser um DNA ou um RNA, e por conta disso, ele não tem um maquinário, uma estrutura que possa fazer a sua reprodução. Lembre-se aí que eles têm um ciclo, ou lítico ou lisogênico, para fazer a sua reprodução, certo? Então, a célula hospedeira é altamente aí importante para que ele faça a sua reprodução, para que ele consiga infectar novas células. Então, todo o mecanismo dele depende da sua célula hospedeira, ok? Bom, vamos lá para a nossa segunda questão. Aí a nossa questão é da UFES. Recentemente, após a pandemia da Covid-19, outras doenças que antes já estavam sob controle, como a hepatite, a influenza e o sarampo, e outras como a varíola, que já haviam sido erradicadas da humanidade, têm preocupado a população mundial, bem como os especialistas que pesquisam sobre essas doenças. Todas essas doenças citadas são causadas por vírus. Sobre estes seres, analise as alternativas abaixo e indique a alternativa incorreta. Vamos prestar atenção aí que a questão nos pede uma alternativa incorreta. A primeira alternativa, letra A, são estruturalmente semelhantes às bactérias, podendo apresentar DNA ou RNA como material genético. Letra B, apresentam ciclos de vida lítico ou lisogênico. No ciclo lítico, determinam a destruição da célula infectada. Letra C, comandam o metabolismo celular do hospedeiro para a produção de proteínas de seu capsídeo e duplicação do seu material genético. Letra D, apresentam a enzima transcriptase reversa quando tem RNA como material genético, que produz um DNA viral para ser integrado ao DNA do hospedeiro. Letra E, são parasitas obrigatórios, mas alguns podem sobreviver cristalizados por muitos anos. Pessoal, vamos voltar lá na letra A, que é a nossa primeira opção. Vamos analisar aí as informações. Na letra A diz que eles são estruturalmente semelhantes às bactérias. Pessoal, como que um vírus ele poderia ser semelhante a uma bactéria se uma bactéria ela está classificada como um ser procarionte? Ou seja, é um ser que possui célula do tipo procarionte. E a gente sabe que os vírus não possuem células. Então, guarda essa informação aí. Vamos para a letra B. Na letra B, apresentam ciclos de vida lítico ou lisogênico, no qual o ciclo lítico determinam a destruição da célula infectada. Então, realmente, os vírus apresentam aí os ciclos lítico ou lisogênico para realizar aí a sua reprodução, como nós falamos anteriormente. Com isso, eles determinam a destruição da célula infectada no ciclo lítico, que foi o que nós aprendemos. Na letra C, comandam o metabolismo celular do hospedeiro para a produção de proteínas do seu capsídeo e duplicação do seu material genético. Exatamente. O vírus ele vai comandar o metabolismo celular. É como se ele fosse escravizar aquela célula hospedeira e aí ele consegue produzir novos vírus, as peças virais, como por exemplo as proteínas que vão formar o seu capsídeo, e a duplicação do seu material genético para que ele possa aí montar novos vírus, tá certo? Vamos ver aí a letra D. Apresentam a enzima transcriptase reversa quando tem RNA como material genético. Presta atenção, gente, se um vírus ele tem aí um RNA, isso quer dizer que ele vai precisar de uma proteína especial.
tá? E é o nome da proteína aí, olha, a enzima na realidade é a transcriptase reversa, que vai fazer aí a reversão do RNA para um DNA, né, uma conversão. Se você bem lembra, o RNA ele possui apenas uma fita, enquanto o DNA possui duas fitas, né? Então isso é muito importante para o metabolismo desse vírus. Na letra E, são parasitas obrigatórios, mas alguns podem sobreviver cristalizados por muitos anos. Então, esse termo aqui, olha, parasitas obrigatórios, quer dizer que eles sempre vão parasitar. Eles não serão facultativos, em que o momento ele vai entrar na célula, mas não vai causar nenhum dano. Não, ele vai parasitar realmente, ele vai realmente causar aí alguns danos para essa célula e ele pode permanecer aí ativo ou cristalizado por muitos anos fora de uma célula hospedeira. Então, pessoal, vamos ver o nosso gabarito comentado, vamos ver a justificativa aí de cada uma das nossas opções, tá bom? Então, na nossa letra A, é a nossa alternativa aí correta. Tudo bem? Então, são estruturalmente semelhantes às bactérias, podendo apresentar DNA ou RNA. Como nós já vimos, eles não podem ser considerados semelhantes a bactérias porque eles não têm célula. Letra B, apresentam sim os ciclos de vida lítico ou lisogênico. Na letra C, comandam o metabolismo celular, exatamente como nós vimos, e para produzir, né, essas proteínas do capsídeo. Na letra C, ao infectar uma célula, o vírus assume o comando do metabolismo. Na letra D, a enzima transcriptase produz o DNA viral. E na letra E, os vírus são parasitas obrigatórios, dependendo exclusivamente delas para manter o seu ciclo de vida. Então é isso que nós vimos aí, a nossa justificativa, tá certo? Eu espero que você tenha entendido. Vamos lá para a nossa terceira questão. A nossa terceira questão diz assim, olha, em 25 anos, o HIV matou 25 milhões de pessoas e está presente em outros 40 milhões. É a segunda doença infecciosa que mais faz vítimas no mundo, logo atrás da tuberculose. Em 2005, 3 milhões de pessoas morreram devido à AIDS. Dessas vítimas, 570 mil eram crianças. Dentre as características biológicas citadas a seguir, a única que pode ser encontrada no vírus da AIDS é... Vamos analisar aí as nossas opções. Letra A, parede celular formada por substâncias muito complexas. Letra B, DNA de fita simples. Letra C, pequenos anéis de DNA, os plasmídios, dispersos no capsídeo. Letra D, membrana externa lipoproteica. Letra E, enzima especial, a transcriptase reversa, para produzir DNA. Então, analisando aí as nossas opções, qual seria aquela que mais se encaixa nas características do vírus, principalmente o vírus do HIV que causa aí a AIDS? Vamos analisar aí o nosso gabarito comentado. Bom, como você está vendo, a letra E seria a alternativa correta, olha, enzima especial, a transcriptase reversa para produzir DNA. Isso, inclusive, nós vimos na questão anterior. Mas vamos ver a justificativa do porquê essa seria a correta. Na letra A, diz o seguinte, vírus não possuem parede celular, pois são seres acelulares. Exatamente, o vírus ele não pode ter uma parede celular, já que ele não é ou não possui uma célula. Eles são muito simples, como nós falamos, são acelulares. Esse A, gente, é de negação, tá? Sempre que você vê uma palavrinha aí na biologia antecedendo com A, quer dizer aí uma negação. Então, acelulares quer dizer que eles não possuem célula. Letra B, o vírus da AIDS não possui como material genético uma molécula de RNA, sendo um retrovírus. Letra C, plasmídios só são encontrados em bactérias e não em vírus. Exatamente, pessoal. Os plasmídios, eles são aí um DNA à parte dessas bactérias e nós não podemos comparar um vírus com uma bactéria, apesar de também as bactérias causarem doenças, também as bactérias serem microscópicas. Muita gente confunde, acha aí que as bactérias e os vírus são a mesma coisa, quando não são. Então, ele não pode ser comparado a uma bactéria. Letra D, os vírus, por serem desprovidos de célula,
não possuem membrana plasmática. Exatamente, os vírus não têm membrana plasmática porque, mais uma vez lembrando, eles não possuem célula. E a letra E, que é a nossa correta, o vírus do HIV apresenta a enzima transcriptase reversa, que possibilita a formação de uma molécula de DNA, tendo o RNA viral como molde. Então, pessoal, a nossa questão aí tratou do vírus do HIV, certo? E tratando aí da questão do DNA, do RNA, esse conhecimento aí você precisa relembrar, não é mesmo? Sobre a diferença entre o RNA e o DNA. Mas a questão central aqui, ela nos pede o conhecimento sobre os vírus. Então, entenda que a questão quer saber de você se você conhece as características gerais de um vírus. Então, relembrando, os vírus são parasitas intracelulares obrigatórios. No caso do vírus do HIV, que causa AIDS, não seria diferente, tá bom? A nossa particularidade com relação ao vírus do HIV é que ele possui aí essa transcriptase reversa, que é uma enzima que vai ajudar ele a fazer a sua reprodução, portanto, ele tem aí esse mecanismo para se reproduzir, ok? Então, nas nossas considerações finais aqui, vamos aí entender que os vírus, eles possuem, gente, características bem particulares. Nós não podemos confundi-los com bactérias, já que eles são diferentes, eles não possuem uma célula, eles não vão possuir membrana plasmática, eles não vão produzir aí a sua própria, né, a sua própria geração, mas eles vão depender de uma célula hospedeira, tá certo? Então, essa alternativa, a letra E, a nossa alternativa correta, tá bom, pessoal? Esse foi o nosso gabarito e agora nós vamos para as nossas considerações finais. Pessoal, muito obrigada por ter acompanhado aqui. Hoje nós vimos o nosso gabarito, não é mesmo? Então, só relembrando, pessoal, siga a gente nas nossas redes sociais do Conquistar. Marca aí a nossa hashtag Conquistar22 e não esqueça, vamos tirar uma selfie para registrar esse momento? Então é isso, gente, até a próxima, até o próximo episódio, tá certo? Tchau, tchau!